Sejam bem-vindos para mais um episódio do Entre Ciclos. Estamos aqui diretamente do Hotel Tivoli Maiorana, com produção da Bell Office e organização e realização de JK Eventos e Raizo. Hoje quero agradecer especialmente a Glamour Semijoias e a Paula Brasil, responsável por todos os looks de todos os episódios. Muito obrigada! E hoje, gente, vocês não têm noção de quem está aqui comigo. Ela, que é especialista em emagrecimento e inteligência emocional. Que tal? Já deu para sentir que vamos ter aqui muito assunto relevante no dia de hoje. Estamos aqui com Paula Aires. Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite e queremos te conhecer melhor. Hoje Ai, é que de coração para delícia. coração, viu? O palco e o microfone é todo seu. Que Começa contando pra delícia. gente. Quem é a Paula? Maravilha. Obrigada pelo convite, Kátia. Um grande prazer poder falar para o teu público. Eu quero dizer que a Paula é uma filha amada do Senhor, empresária, líder em saúde e emagrecimento. Eu sou nutricionista, sou esposa do Felipe, mãe do Felipinho, é o que compõe aí toda essa Paula Aires que vocês vão conhecer agora melhor. Maravilha, gente. Com essa introdução vocês já entenderam, né? Que ela é uma mulher cristã, temente a Deus e que se define como mãe e esposa acima de tudo. E a profissão, sim, a profissão sempre esteve em primeiro plano. Mas hoje, depois de passar por várias situações, ela entende que a mulher tem que ser completa. Então ela consegue ser completa em cada área da vida e é isso que a gente vai trazer aqui para o podcast. Então conta pra gente quando você decidiu ser nutricionista. Qual era o seu propósito? Meu propósito inicialmente era cuidar de crianças, né? Então a vida veio e deu uma reviravolta e disse: não, não é esse caminho. Então era transformar vidas de mães. Eu acho que eu já tinha essa ligação muito forte com mãe. Fui para São Paulo estudar, né? Fazer esse curso tão sonhado na USP. E aí voltei para Belém, comecei a trabalhar na clínica, hospital. No hospital eu também tinha esse propósito de mudar vidas de quem estava ali, precisando de um leito, né? E aí me veio a oportunidade, o crescimento ainda maior da clínica, do consultório, de clinicar. E para mim fez total sentido ligar essa clínica, essa mulher, que é o meu público maior, com o emocional, né? Eu entendi que eu tinha que casar, eu tinha que fazer esse casamento da nutrição, do emagrecimento com a inteligência emocional. Então, o meu propósito é esse, é mudar, transformar e fazer com que essa mulher hoje se enxergue uma mulher real, completa, né? A gente escuta muito dizer que não dá para ter sucesso em todas as áreas. Ou eu sou uma boa profissional, ou eu sou uma boa mãe, ou eu sou uma boa esposa. Dá, a gente só precisa organizar e ter essa intenção. E a vida é sobre equilíbrio, né? Quando você consegue equilibrar ali todas as suas funções, a gente consegue se planejar e sim dar o nosso melhor em cada fase. Agora eu tenho uma curiosidade: você lida com mulheres que buscam emagrecer, que buscam estar bem, e a gente conversando aqui nos bastidores, você falou que nem sempre é sobre dieta e emagrecimento. Muitas vezes é uma distorção que está aqui, por conta de comparações e por conta de várias outras situações. O que que você mais vê no consultório em relação a essas disfunções? O emocional, ele implica muito. A mentalidade, ela é 80% do teu emagrecimento, da tua transformação. Então eu vejo muitas mulheres que querem se comparar, muitas mães que estão tentando voltar para aquela sua versão antiga que a gente fala, a versão antiga não existe, mas pode vir uma melhor depois que você se torna mãe, né? Vejo muitas profissionais que também se colocam às vezes em segundo plano para dar conta dos plantões, da empresa e acabam relaxando em relação ao seu corpo. Mas a gente precisa entender que o corpo é o nosso principal ativo, né? Sem saúde, sem estar bem, uma gripe já derruba a gente já fica, não fica 100%. Então, estando bem, estando saudável, a gente consegue caminhar em todas as áreas da nossa vida. E o emocional, ele conta. Por isso que é importante que a gente trabalhe essa mentalidade, esse mindset dessas mulheres. Paula, você falou também que nem sempre você foi essa mulher diva que a gente olha hoje e vê uma mulher linda, bem arrumada, posicionada, que se expressa muito bem. Então a gente sabe que vai evoluindo, né? São fases, ciclos da vida. O que que a Paula de hoje teria a dizer para aquela Paula lá de trás, principalmente em relação a essa autoestima que vem através da vestimenta e da forma como você se porta? Tem a dizer, continue, né? Eu tive que acreditar em mim, eu tive que acreditar no meu posicionamento, eu tive que romper barreiras. Então, eu sempre me coloquei em lugares
que me trazia um desconforto ali, um desconforto aqui, mas eu tinha essa consciência. É um desconforto que vai me fazer subir um degrau. Então, acho que a Paula de hoje fala assim: continua, você está no caminho certo, é, procure, busque, tenha sede e essa ambição do lado positivo. Que eu acho, Kátia, que a gente tem que ter ambição para tudo na vida, Concordo do plenamente. lado positivo, né? A ambição de estar ultrapassando, passando a perna em outra pessoa. Uhum. Então, nas vestimentas, no modo de falar, eu olhava, eu já me incomodava. Aquela Paula que se vestia daquele jeito não é bem assim. Preciso melhorar se eu quero chegar no ponto A, né? Então, esses incômodos são muito interessantes, fazem parte, e a gente precisa entender. Vai te levar para um outro caminho. Agora, o interessante é estar sempre em movimento, né, Paula? Tu sempre foste muito Sim. ativa, buscou, muito curiosa. E você falou que em 2010 começou a usar ali o Instagram, começou a se posicionar, primeiro de uma forma mais pessoal e depois intencional para a tua parte Da minha área. profissional. Lá na internet, como é a tua relação com o público? Já teve haters, já teve comentários maldosos que também te abalou? Muito pouco, muito pouco. A minha relação é muito boa, porque Uhum. nunca tive nada que tivesse, assim, uma proporção grande, né? Acho que os comentários muito aquém, que ok, todo mundo, a gente tá ali para se expor e tá tudo bem, né? As pessoas gostarem ou não. Então, em 2016, eu me virei um pouco mais intencional para o online, né? Fui colocando a minha cara e era muito criticada. Às vezes a crítica vem até da própria família e também tá tudo bem, né? Chamando de blogueirinha. E aí hoje a gente entende, eu até falo para as nossas alunas, blogueirinha não, blogueiraça, né? Vamos respeitar, né? Então essas intenções, elas são muito importantes. E fizeram toda a fizeram tudo valer na minha carreira, né? Quando eu comecei a colocar, a gente coloca a nossa cara a tapa mesmo, mostrando o nosso trabalho, vendendo, sim, de forma mais intencional, também tentando trazer mais mulheres para essa consciência alimentar, corporal, de saúde e emagrecimento. Tu atribui também à internet essa tua visibilidade? Sim, também. Eu digo que a pandemia, ela foi o boom da internet para mim. Por quê? Quando estourou a pandemia, muitas nutricionistas e profissionais, especialmente da saúde, não se posicionavam nas redes sociais, né? Tinham vergonha, aquilo não era para mim, várias E crenças tu já estava limitantes. aquecida, né? E eu já estava aquecida. Então, quando veio a pandemia, foi live em cima de live, a live, né, começou a bombar naquela época. Foram vários grupos de emagrecimento online, então pessoas de fora começaram a visualizar, porque eu já tinha o feed alimentado, né? Diferente de outra profissional que começou a No meio engatinhar. daquele movimento. Então, a pandemia, ela me trouxe muito essa visibilidade, né? Todo mundo ficou em casa e eu já estava ali no movimento. Então, sim, ela E por mudou isso que é relevante, né, completamente. se posicionar e buscar formas de se comunicar. Aqui a gente fala muito sobre comunicação, né? Não existe empreendedorismo sem falar de comunicação. E a gente treina, inclusive, muitas empresárias que elas têm medo de se posicionar. Então, falando de blogueiras e influências, elas contratam profissionais para falarem do negócio dela, Uhum. sendo que elas mesmas não têm coragem. Agora imagina a propriedade que essa mulher tem. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que as pessoas compram histórias, compram propósitos. E aí, no final das contas, não é sobre estar perfeito, é sobre começar e tentar tornar aquilo natural. Tu tiveste alguma inspiração na tua família ou na tua vida, ou tu sempre foste super comunicativa? Não, zero comunicação. Meu pai já faleceu, então é minha mãe e minha irmã mais velha. Se você perguntar para qual das três é mais comunicativa e qual é mais tímida, eu sou a mais tímida. Não Porque acredito, eu Paula. fico Como ali assim? quieta, calada. A minha irmã, ela faz amizade até com quem tá na parada de ônibus. A minha mãe também é muito comunicativa. Na verdade, acho que é escola, né? Elas foram a minha escola, Aham. apesar de eu não ter não tinha esse senso de comunicação. Eu vi elas fazendo, elas acontecendo, elas faziam amizade fácil. Eu não, eu era mais tímida, eu não conseguia fazer amizade fácil, mas eu disse, não, não é. Eu entendi que não era ali que eu tinha que continuar, sabe? Eu tinha que romper. Então, assim, elas foram as minhas principais inspirações. E na internet eu sempre busquei muito também olhar pessoas aonde eu queria estar, onde que essas pessoas estão, eu tenho que começar a me mover para lá. Né? Então, eu me inspirei muito, muito nas redes sociais, em pessoas estratégicas.
Legal, muito importante esse poder da observação. E que bom Sim. que em casa já teve essa escola, porque tudo é sobre energia também, É, né? Então, quando muito. tu leva essa energia do entusiasmo para o que tu faz, eu falo, não precisa de tanta técnica. Aí volta a falar, tem gente que espera, não, só vou me posicionar quando eu tiver PhD em alguma coisa. Gente, é sobre Imagina! entusiasmo. Você tem uma paixão, você tem uma vocação, você tem um negócio, tem entusiasmo, porque se você não falar do seu negócio com brilho no olhar, o que que vai acontecer? Quem vai comprar? E a minha mãe é muito engraçada. Minha mãe vai fazer 80 anos. E toda vez que eu lanço um novo projeto, graças a Deus, agora estou menos procrastinadora. Mas Aham. eu passava muito tempo assim falando, ai, que tal isso? Olha esse desenho, deixa eu te falar, eu vou fazer assim e tal. E um belo dia, ela no auge da maturidade dos seus 70 e tantos, falou: "Minha filha, vende isso para quem vai comprar, eu não vou não". Oh, meu Deus. E foi um tapa na minha cara real, porque é impressionante como eu adorava conversar ali com ela e com pessoas que não iam comprar o meu negócio. Uhum. Então, tu abrir uma internet, tu sair, falar com amigos, até na parada de ônibus, como tu estás falando, Exatamente. encontrou alguém no shopping, encontrou um amigo, tá no churrasco na casa de alguém, fala sobre o teu negócio, tua missão de vida, o que brilha o teu olhar. E eu não falava muito, né? Eu sentava assim no grupo de amigos, logo no início da minha carreira, eu já ficava com vergonha do que as pessoas. Ai, eu posso comer isso? Paula, olha o prato da Nutri. Eu disse, ai, gente, eu não quero falar sobre nutrição hoje, não. Hoje eu faço questão de falar que eu sou nutricionista, que eu trabalho com isso, com aquilo. Mas antigamente eu tinha vergonha das pessoas me chamarem para pedir opinião de alguma coisa, Incrível, né? É sabe? incrível a gente olhar para o passado e Vamos não parar, dá nem né? para entender, né? Por que vergonha se é a tua profissão, se é o que tu faz e a tua forma de contribuir para o mundo, com o Exatamente. mundo. Falando em formas de contribuir, eu fui num evento semana passada que você foi uma das palestrantes e me chamou muita atenção como você falou sobre a relação da mulher, autoconfiança, autoestima, em relação ao casamento. Então é muito importante também que as mulheres entendam que para que elas estejam bem no relacionamento, é importante que elas se olhem com amor, com carinho e com respeito. E não é só sobre, estou 100% mega gostosa, Uhum. maravilhosa. Não. Estou me sentindo bem e é por isso que a minha libido está em alta, por isso que meu marido me deseja, por isso que eu me amo. E eu queria que tu abordasse esse tema. Como é que a gente dá um sacode, sabe, para aquela mulher que está cheia de travas e que ela precisa desabrochar? A gente vê muito, tem muito pudor hoje, tem muita crença, né, com as mulheres. Então, quando a gente fala de mulher, de casamento, de você ser mulher dentro de casa, não é só sobre estar arrumando, sobre ver o que vai comprar no supermercado. Se é aquela mulher que é desejada, se é aquela mulher que é amada. Às vezes a mulher espera do marido, mas meu marido não me procura para relação sexual, mas ok, o que você também está fazendo? Está sempre jogada, com cabelo no pitó, aquela roupa de abadá, né? Cada detalhe tem que ser pensado. O emagrecimento, ela vem com isso. Ele traz essa vertente que a mulher precisa e deve melhorar primeiro por saúde, segundo para ela se sentir bem. E o relacionamento a gente precisa se sentir bem. A gente precisa ter saúde para ter uma libido boa, né? Nós passamos por ciclos, nós somos mulheres, temos várias fases, tanto de períodos menstruais, pré-menstruais, menopausa, pré-menopausa. Então, todo esse ciclo que a gente vive, com certeza vai nos transformando e vai nos moldando aos poucos. E se a gente não tiver atento, ou se esse hormônio tá baixo, ou se minha ferritina tá baixa, por que que meu cabelo tá caindo? Por que que eu não tenho energia para treinar, para chegar bem para minha família? Eu falei lá no evento que a performance é dentro de casa. Quando eu falo que a gente precisa ser uma mulher de alta performance, é para ser uma mulher que dá conta, que tenta dar conta com energia e com amor para os filhos, para o marido, para o trabalho, né? Não chegar em casa, que é o seu principal ambiente, né? Que deveria ser o seu cristal, como eu escutei ontem, a casa tem que ser o cristal, então é isso. Cuidar com todo amor e carinho e energia, mas só tem energia quem se cuida, quem cuida da alimentação, quem cuida da parte espiritual, quem cuida da parte mental. É um conjunto, né, Paula? E é Conjunto. muito importante ser intencional. Então, a gente falar sobre essa performance também é relevante o que tu falaste, porque a gente se arruma para estar na rua. E Uhum. quando tá em casa, tem duas situações que acontecem. Uma é aquilo, é o que sobrou da energia, que eu já É, fui lá para fora, já dei o meu melhor, o exatamente. carisma agora acabou, só quero É, colocar o meu pijaminha, minha camisa do político, o meu é, abadá, lavo o rosto e fico em casa daquele jeito. Gente, tu para pra perceber
que às vezes é o único momento que tu tens com teu marido. Tu toma o café da manhã, cada um vai para um lado trabalhar muitas vezes, e à noite ou no final de semana, né, quando tá em casa. E é quando a mulher realmente, não, tô à vontade, me arrumei a semana inteira, vou me arrumar para quê? Legal. E aí, o teu relacionamento? Quer dizer que tu te arruma para todo mundo. E em casa é automático. Se a gente passa maquiagem, se a gente se arruma, suplementa, come saudável, óbvio que vem uma Tudo outra melhora. energia, Tudo né, melhora. para que essa relação ali fique ainda melhor. E é muito legal trazer essa pauta. Não é para ser forçado, né? Não é uma coisa que, ai, agora eu vou ter que andar. Não, porque a energia, a melhora do libido, a melhora dessa vontade de se arrumar, você emagrece 5 quilos, você quer mudar o seu guarda-roupa já, você quer usar o cropped. E é isso que traz o emagrecimento e a saúde, né? As minhas pacientes até falam. Olha, agora eu tô até botando um top para ir para academia. Eu disse, mas eu não espero menos do que isso. Eu quero que você se ache mesmo, né? Essa autoestima vem com tudo. Então, o emagrecimento, que eu falo tanto, ele vai te puxar, querendo ou não. É quase que impossível ele não puxar essa autoestima para cima. E não é para forçar, agora eu vou ter que andar arrumada, Kátia. Não, é porque eu sei que cuidando da saúde, da tua energia, dos teus exames, do teu emagrecimento, isso vai gerar automaticamente. E a nutrição não é só alimentação, né? É nutrir tua autoestima, é nutrir teus bons relacionamentos, é nutrir os bons Os costumes. pensamentos, Nossa Senhora, os pensamentos pensamentos então. sabotadores. O que é muito interessante é essa questão, né, da tua mente. Ela não sabe o que tu tá imaginando, o que de fato está acontecendo. Então, treinar a mente deveria ser uma prioridade na vida de todo mundo. Nossa, Porque demais. nós mulheres, a gente se compara tanto, a gente se coloca para baixo, a gente está o tempo inteiro ali com alguma vozinha, né, falando alguma coisa negativa pra gente mesmo ou se diminuindo. Então, não sabe nem se quer receber elogios muitas vezes. Exatamente. Acabem com isso. Pelo amor Pelo de amor de Deus, Deus, estejam acabem com abertas para isso. receber elogios, agradeça e internalize. Isso é para você, a crença do merecimento, né? Ah, eu nem mereço. Eu nem mereço emagrecer, eu nem mereço ter um relacionamento bem. Não, eu mereço. Mereço ter um relacionamento bom, um filho bom, um emprego bom. Porque a gente, ai, a minha família não teve. Por exemplo, a minha família veio de todos são concursados, né? Então veio daquela base de concurso, Estabilidade, né? estabilidade, tu tem que passar no concurso, Paula, tu tem que trabalhar no hospital e ser concursada. E eu vim distorcendo tudo isso. Não, isso não é, não quero. Até um dia desse minha mãe mandava link de concurso aberto para mim. Eu disse: "Não, mãe, obrigada, mas olha, eu tô muito bem como eu tô. Graças a Deus, eu sou dona dos meus horários, e isso para mim me deixa em paz". Então a gente tem essas muitas crenças e os pensamentos aqui. Então, se eu tivesse aquele pensamento de que não, realmente eu preciso passar no concurso, a minha família toda é concursada, esse empreendedorismo não vai dar certo para mim. Eu sou tímida, eu não mereço, minha família não é empreendedora. Pensamentos que vão nos colocando ou para cima ou para baixo. E a gente precisa romper. E é diariamente, né? É a nossa rotina diária, ela tem que ser alinhada à alimentação e pensamentos. É o que fala, se pensar que não vai dar certo, pensar que vai dar certo, tu tá certíssima das duas Ah, formas. com Depende certeza. das suas atitudes para fazer com que aquilo aconteça. Então, as Exatamente. vozes que você repete na sua cabeça é o que você vai fazer com que a sua ação, né, coloque ali em Isso. campo toda a intenção para que você favoreça ali essa energia. Agora eu quero entrar numa outra pauta, uma pauta um pouquinho mais delicada. Você é mãe, e a gente sabe que você teve uma gravidez que foi até Foi ok, ótima. tranquila, Uhum, mas teve um parto prematuro que fez uhum. com que seu bebê ficasse alguns meses internado. Então, falar sobre mulher e todos os seus desafios, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa fase. Foi uma fase que a gente não esperava, né? Sim, prematuridade chega de surpresa, né? Não manda avisar. Então, eu tive uma gravidez super saudável, uma alimentação super saudável. Desde o momento que eu decidi que eu queria engravidar, minha alimentação já mudou mais ainda. E a prematuridade, ela nos trouxe muita resiliência, porque a gente não está no controle, né? Como eu sempre falo para as minhas pacientes, para as mulheres que vão nos escutar, a gente não está no controle. O que a gente não está no controle, a gente deixa fluir. O que a gente consegue, ok. Né? Então é uma resiliência que a gente teve que buscar, porque era viver todo dia mesmo um dia novo, a gente não sabia. E uma fé A tua inexplicável. fé, tu já era uma mulher de fé? Ou essa fase com o bebê prematuro e depois com as cirurgias que precisaram acontecer,
fortaleceu e te trouxe realmente essa consciência de que sem Deus a gente não consegue dar nenhum passo? Eu já tinha uma relação de pouca, de ir pra igreja um domingo no mês. Não rezava terço, por exemplo, que é uma coisa que eu faço hoje diariamente. Todo domingo a gente vai pra igreja, então eu já tinha uma fezinha, vamos dizer assim. Depois do que aconteceu, depois do que a gente viveu e viu a presença, né, de Jesus ali em todos os momentos, o negócio engrandeceu a nossa vida. E não foi só a Paula mãe, como profissional, como família, então como casal. Meu marido era um pouco, eu tinha uma fezinha dele, era inha, né? Ele só ia me acompanhava na igreja porque tinha que acompanhar. Mas hoje em dia é um outro homem, então assim, acho que as coisas acontecem e a gente tem que tirar um ensinamento e tem que nos transformar. Foram momentos muito difíceis, obstáculos muito grandes, como toda família pode passar ou passa por esses ou outros, mas a gente se sustentou na nossa fé, a gente viu uma fé, a gente viveu o sobrenatural e hoje é o que a gente caminha junto e a gente não larga a mão do outro por isso. É aquilo, Deus sabe de todas as coisas. Todas as E até quando coisas. Ele coloca uma dificuldade ali na nossa vida, que Ele permite que aconteça, é para nos levar para um caminho. E agora, em Tem plena sempre um caminho quaresma, bom, né? exatamente. Que é o caminho da fé, e principalmente o caminho da nossa salvação. E que a gente sabe que é individual, né? Exatamente. Marido e mulher tá um dormindo do lado do outro e a gente sabe que, Ninguém salva infelizmente, ninguém. exatamente, faça por você. Então, agora em plena quaresma, o que que a gente precisa entender mais do que nunca? Essa nossa doação, comprometimento, nós que somos católicas, né? A gente sabe que a gente está numa campanha de jejum, de Aham. oração e de De caridade. palavras, de pensamentos. Exato. Então não é só sobre, estou orando, rezando, fazendo Frei Gilson, o meu Não, rosário, todo dia não. estou acordando 4 da manhã para fazer, estou. Mas não existe oração sem um comportamento diferenciado. Então o jejum que a gente faz não é só de alimento, né? Falar mal, reclamar, para de fofocar. Gente, parece coisa. Ninguém aqui, né, se acusa. Ninguém é pecador. Alguém fofoca aqui? Alguém fala mal do amiguinho? Alguém comenta ali da Se roupa, acusem, hein? do peso de alguém, só de olho. Mas quando a gente entende que é algo muito maior, que é sobre se respeitar, enxergar a beleza de cada um, mas algo que é com a gente mesmo, não reclamar. Paula do É céu, difícil, né? eu tô inventando de fazer esse propósito, E não tu já reclamar, e eu não parou pra sabia o quanto era pensar, difícil. já parou pra analisar a palavra reclamar? É, Reclamar. é, Então eu tô é duas clamando vezes, duas né? vezes. Clamando duas Exatamente. vezes para aquele algo que tu tá criticando e que tu vai Exatamente. atrair pra tua Tá vida. atraindo cada vez Porque mais, tá chamando. Mas é interessante, né? Levar o pé da letra, porque é isso mesmo. Mas a gente reclama por tudo. A gente, É. né? Não, eu também. Impressionante. Tô me Ninguém é trabalhando. perfeito, com Paula, estou me certeza. trabalhando, viu? Com certeza, eu também. A gente é Não uma imaginei. jornada, Kátia, é uma jornada, a gente não tem fim. Nós somos humanos, então a gente erra, a gente fala o que não deve naquela hora de mais, né, uma energia mais pesada. É, de forma geral, é uma jornada, alimentação, emagrecimento, espiritualidade, não tem começo, meio É e uma fim. reprogramação, agora é buscar evoluir e ter consciência. E outra, gente, o meio também é muito importante, né? E aí, falando sobre alimentação, às vezes a gente tem que mudar as rodas de amigos, né? Ou explicar ali, olha, gente, estou num outro momento, andar com a minha marmitinha, porque no final das contas o meio é muito É muito importante. importante, influencia 100%, porque, por exemplo, aniversário. Eu tenho que ir aniversário e muitas das minhas pacientes, e até comigo, enfim, deve ter acontecido contigo, se tu não comer tudo que está disponível ali, parece que não acaba. Aquela cabeça tá Não, pedindo para virou tu a comer. chata. Virou a chata. Então, a Desfeita. gente precisa repaginar esse meio que a gente vive. É o meio da casa, às vezes é o marido. Tem pacientes que falam, meu marido pede pizza no domingo, eu tô de dieta, não quero, tá tudo bem, eu vou lá pro quarto. É isso, a gente vai ter que achar meios de escolher, né? Escolher suas batalhas. Os meios dos amigos, então, os amigos aí que gostam aí de uma cervejinha, mas você tá naquele momento de se dar uma segurada. Tem que ter essa maturidade Autocontrole e autorresponsabilidade, né? Vamos total. combinar que Total. você é dono da sua vida, Eu adulto. falo muito isso, ninguém vai abrir a boca da Kátia pra falar, enfiar É, ali um bolo de exatamente, chocolate. Ela exatamente. faz porque ela quer, naquele E momento. hoje está muito mais prático também, né? A gente tem vida saudável. O YouTube tá aí cheio de receitinhas também, né? Tá. Graças a Deus, as nutricionistas têm compartilhado muita coisa, então é muito útil e relevante esse conteúdo que vocês dão gratuitamente pra Muitas gente. informações, né? Muitas informações.
Muitas lojas saudáveis, muitos restaurantes Exato. saudáveis. Hoje a gente vai até em restaurante tradicional, normal. Primeiro, as páginas são saladas. Glória a Deus por isso. Continuem, porque vocês ajudam a gente a tornar o mundo mais saudável Não, e e tá melhor. todo mundo se reinventando. Eu tenho amigos aqui em Belém que eles são donos de bares e eles falaram que eles estão numa outra fase, porque antes, por exemplo, a cerveja sem álcool, cerveja, não tô nem no drink, saía 6 caixas na Ficava noite, lá. sai 90 agora numa noite. Então mudou muito e eles estão tendo que se reinventar com drinks sem álcool, que agora é wellness, a É o vida tá assim, wellness. graças a Deus tá todo mundo mais Graças a consciente, Deus. então eles têm que se É reinventar assim lindo para de manter o ver. público dentro de casa. E isso é muito bom, muito É, eu também importante. já tive informação de restaurantes que estão diminuindo a porção do seu prato por conta do uso de pessoas que estão no uso de manjar, doenças emagrecedoras, enfim, remédios, né? Estão usando remédio, que estão comendo pouco, e aí eles têm que diminuir ali também o prato do restaurante. E, Agora, Paula, falar sobre Monjaro, né? Eu tenho, todas nós temos várias amigas sim. que estão ali no Monjaro e para umas eu vejo que, nossa, foi um divisor de águas. Uhum. Para outras é aquilo, toma Monjaro, depois taca ali comida e bebida de novo, aí depois emagrece, depois engorda e fica nesse efeito sanfona doido aí. O efeito das canetinhas precisa vir com uma mudança, obviamente, de mindset. Tem alguma dica da Nutri para quem começou a fazer esse tratamento, mas precisa entender que realmente é uma reprogramação mental e não ficar dependente daquilo? A dica é, as canetinhas elas silenciam a fome, mas a sua mente, o que você está ali na cozinha, elas não vão silenciar, o iFood não vai silenciar, e aí muitas vezes você tá usando a canetinha e vai pro iFood, vai a mente tá pedindo, né, o chocolate, passa no Instagram aquele bolo de chocolate com a calda derretendo. Então, é preciso ter essa consciência, né? É um silêncio de uma fome, de um gatilho, mas outros não. Então, esses outros aí, a gente precisa modelar e mudar e não fazer um paciente virar desnutrido, né? Porque, ok, precisava perder esses 10 quilos, precisava. A caneta é um ótimo benefício, é um ótimo, assim, é uma das grandes revoluções que a gente teve para a obesidade. Eu sou super a favor se dentro do cenário permitido. É, então, precisava perder 10 quilos? Precisava, mas eu vou desnutrir em alguns pontos, tá? Então, é uma baixa nutrição no ferro, na ferritina, B12, no cálcio, que pode levar a uma osteoporose futuramente. Vários pontos aí que a gente Por precisa isso que é necessário acompanhamento. acompanhamento, gente. Agora eu quero te perguntar sobre essa tua fase empreendedora. Fala um pouquinho pra gente sobre a Sense Clinic. Como é que foi essa escolha de realmente empreender nessa área e o que que a gente pode encontrar lá? A Sense Clinic foi um sonho que eu já tinha há muito tempo, não sabia como nem quando ia acontecer, eu não tinha isso programado. Então veio uma oportunidade financeira, de local, e era exatamente onde eu queria, como eu queria. Eu que sempre quis ter o meu negócio vamos colocar, uns 5 anos para cá, eu era super confortável em sublocar a sala. Ai, para mim tá bom, não tenho preocupação com nada, com funcionário, eu chego lá, atendo e saio aqueles incômodos, né, que sempre acontece. Então, acabei sendo incomodada com a parte empreendedora. Não, temos mais para ti. Incômodos de Deus também, talvez, tenho mais para ti, tenho mais para ti. E aí me veio essa oportunidade de fazer o meu espaço, de ter o meu espaço. A gente eu plantei essa semente no coração do meu marido também, que é um super parceiro, ele não é da área, né? Tem uma outra área totalmente diferente, militar. E ele comprou isso comigo. Então a Sense, ela é uma clínica integrada que vai fazer um estudo do teu metabolismo. Você não vai encontrar comigo, vim aqui para receber uma dieta, tal, porque eu quero emagrecer 5 quilos, ou porque eu acabei de ter bebê e quero emagrecer, enfim, N fatores. Você vai ser estudada, né? A gente trouxe uma metodologia para Belém, que é o único lugar, a única clínica que tem, que é o método Ribori. É um método em que eu tenho uma equipe médica integrada online e a gente tem um exame chamado calorimetria, tudo isso agregando lá na clínica. Temos um exame chamado calorimetria, que é um exame também único em estudar metabolismo. E então você chega na clínica, eu já tenho todos os seus exames laboratoriais, que a minha equipe médica pediu. Uau. Eu já sei se você está inflamada, porque você está inflamada, se você tem predisposição a diabetes, hormônios, menopausa, se tem uma menopausa pré-existente, tudo.
e eu já vou conhecer a tua composição lá na clínica, que você vai fazer calorimetria, bioimpedância, quantos quilos de gordura você precisa perder, quantos de massa magra, como tá de água no teu corpo. Depois desse diagnóstico, aí entra a nutrição, né? Onde que a gente vai começar a trilhar esse caminho, essa jornada. Então, a Sense Clinic, não é só uma clínica tradicional, né? A gente traz essa inovação de um método novo da única clínica de Belém que tem essa patente do Gente, Ribori. que maravilha. Agora deixa logo as redes sociais, endereço. Como é que a gente encontra a Sense Clinic? A Sense Clinic está lá no edifício Quadra Brás, na Avenida Brás de Aguiar, o cantinho mais charmoso de Belém. O arroba do Instagram é Sense Clinic Oficial. O meu arroba é doutora Paula Aires. Vocês podem mandar uma mensagem lá, que eu vou ter um prazer de receber todos os nossos ouvintes aqui tomar um cafezinho comigo. Que maravilha. Paula, a gente vê que a tua trajetória é muito repleta de amor, né? Escolhas, decisões, e quando tu escolhe, tu realmente entra de cabeça De cabeça. e procura ir além. Então, essa tua curiosidade, como é que funciona isso? Porque para montar uma clínica dessa, teve muita pesquisa, né? Muita pesquisa, muito estudo. Então, hoje você é uma profissional super diferenciada. Então, eu quero saber um Obrigada. pouquinho mais sobre todas essas tuas pesquisas e como é que tu, quando tu define ali uma causa, quais são os caminhos para você entender se é ou não. Eu digo que eu não sou a tão perfeccionista como todo mundo se auto-julga, né? Eu sou aquela pessoa que eu quero, eu vou caminhando como dá. Se tá assim, tá assado, eu vou pra lá e no caminho a gente ajeita, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa nesse sentido de trazer novidades, sempre, desde quando eu decidi que eu queria para o consultório. Então, eu sempre tive mentorias de fora de Belém, sempre fui para São Paulo, para o Rio, buscando grupos e pessoas e estratégias que não tinham aqui e que eu poderia trazer para cá. Então, a Ciência Clínica ela nasceu realmente desse movimento todo de estar buscando vamos estudar o mercado de Belém, o que tem aqui? Ah, é só uma clínica, um consultório de nutrição, uma balança, uma dieta. Não quero ser só mais uma, eu quero ser assado. Não quero ser assim, eu quero ser assado. Então, eu sempre busquei essa diferença para minha E carreira. é por isso que dá certo. E teu marido já tem essa veia empreendedora? Já tinha ou não? Tu que trouxeste ele para Não essa vibe? tinha. Meu marido é militar, daqueles assim, das patentes mais altas, sabe? De carreira. E aí ele sempre embarcou comigo nas minhas ideias, gosta muito da área da saúde, eu gosto de comer bem, gosta de se cuidar, também tem esse detalhe. E aí eu sempre conversei muito com ele, né? Trazendo ele também para o meu mundo. Então ele embarcou comigo hoje, ele decide muitas coisas. Por exemplo, eu cheguei no consultório ontem na clínica, tinha um tapetinho onde as pacientes se posicionam com os pezinhos para bater foto do antes e depois, um tapete personalizado com a marca da clínica, coisa É que no não detalhe, é que o veio capricho. dele, que Que veio legal. que é um capricho dele. A Aham. água com detalhe com o nome da clínica veio dele. Então, ele comprou de uma certa forma a gestão, o empreendedorismo, a liderança e assim me ajuda muito, né? Isso Que porque a gente ótimo. precisa ter esses dois braços. Casal que caminha junto, com certeza. E vocês se completam mesmo, né? É o que a gente estava conversando. Falaste que não existe relacionamento perfeito, mas o teu é muito próximo à perfeição. Então, fala um pouquinho sobre relacionamento. Eu digo que eu me emociono de falar dele toda vez. Que O ele... Felipe, ele é muito especial, né? No sentido do nosso relacionamento, de tudo que a gente construiu, muito parecido comigo. Então, assim, eu me sinto constrangida quando fala, não, é só briga, não sei o quê, não existe relacionamento perfeito. E eu não consigo enxergar, óbvio, é uma camisa, amor, não pode deixar essa camisa aqui molhada. Mas não consigo enxergar uma imperfeição de um tamanho que eu tenha que apontar, que eu consiga apontar, Kátia, isso aqui pra mim acabou, aquele momento com ele acabou. Eu não consigo enxergar uma imperfeição no nosso relacionamento nesse sentido mais amplo da coisa, sabe? Então ele é muito parceiro, ele compra todas as minhas ideias e embarca e nós somos muito, muito felizes, graças a Deus, em todos os sentidos, na casa como os pais, como empreendedores. E Que é bom. E é muito isso. diálogo, né? Um relacionamento Muito. é feito de base sólida, diálogo, Compreensão, compreensão, respeito. resiliência.
E isso é muito, muito interessante mesmo. Paula, parabéns por toda a tua trajetória. Eu queria finalizar aqui fazendo algo que a gente ainda não fez. Topa o Ai, desafiozinho de uma palavra? com Uma certeza, palavrinha? com Vamos certeza. O conhecer, desafio é comigo fazer mesmo. um raio-x aqui rápido. Um sonho, Hoje, atual, Dubai, Maldivas. um medo, Perder quem eu amo. uma realização, Minha clínica. propósito. Transformar pessoas. Ver aquela mulher vivendo uma nova vida, uma nova versão e falar assim, por que que eu não vivi isso antes? Porque é lindo de ver uma mulher desabrochar. Legado. Uma frase que você quer ser lembrada. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e diário. Perfeito! Nossa, palmas pra ela. Rápido, viu como ela é rápida no raciocínio? Meu Paula, Deus, que desafio! muito obrigada por Eu abrir que seu coração aqui agradeço. com a gente, Obrigada por pelo convite. contribuir. Essa mulherada aqui que está nos assistindo, elas precisam de inspirações de Por pessoas, de favor. mulheres como você, fortes, que apesar de todas as dificuldades que temos, a gente escolheu vencer. Obrigada, Kátia. Conte comigo sempre para dar um papinho aqui com essa mulherada, que eu tenho certeza que vai trazer muitos Maravilha! insights para E elas. já vou agendar meu horário lá na Sense Clinic, Por tá? favor, vai Vamos ser um mapear prazer. aqui e aí eu vou trazer novidades para vocês. Depois sigam a gente lá no Instagram também, Kátia Correia Oficial. E o teu pessoal é Doutora Paula Aires. Doutora Paula Aires. Vamos continuar esse bate-papo lá pelo Instagram também. E para nossa audiência aqui do Entre Ciclos, agradecemos muito por vocês terem acompanhado mais esse episódio. Continue nos assistindo. Vamos falar aqui sempre sobre comunicação, espiritualidade e conexões femininas. Até o próximo episódio. Tchau!